texto fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Amém, queridos? Amém. O texto, ele é trabalhado, ele se completa até o verso 17. Mas antes antes de comentar a respeito dessa passagem, eu quero voltar um pouquinho no capítulo 10. Não precisa abrir, capítulo 10 de Mateus. Uma passagem que apresenta um momento muito importante na vida da igreja e na vida do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, se eu perguntasse para vocês, como é que você enxerga Jesus? Eu tenho para mim que todo mundo aqui, quando vai fazer a sua oração, de forma proposital ou não, de forma pensada ou não, você imagina um semblante. Ou seja, quando você vai falar com Deus, quando você vai falar com Jesus, quando você vai falar com o Espírito Santo, você idealiza, você imagina um rosto. Não sei se você faz isso, eu faço isso. Se é certo ou errado, não quero entrar nesse mérito. Mas você, quando fecha os teus olhos e começa a falar com Deus, a minha mente automaticamente, ele me cria como se fosse uma imagem de um rosto, para que eu pudesse então estar conversando com alguém. Já é comum no meu dia a dia, quando eu trabalho em Pirassununga, entro no meu carro, aquelas cenas norte-americanas, né? A minha esposa abre o portão da casa para mim, ela toda linda, maravilhosa, acabou de levantar o cabelo para lá e para cá, assim, aquele roupão todo bem alinhado e tal. Ela se esconde atrás do portão e dá tchauzinho para mim, eu buzino para ela e vou embora. Isso aí é o meu dia a dia, vou trabalhar. Aí eu bato assim na cadeira do meu carro e falo: Jesus, agora vamos conversar. Convido o Espírito Santo, falo com o Papai do Céu. Minha viagem é de 17 minutos, 20 minutos, quando não tem trânsito. E a gente vai conversando. É assim para ir, é assim para voltar. Então, diversas vezes, quando eu vou dormir, me deito, um pouquinho antes, dobro o joelho, falo com Deus, pego minha Bíblia, faço uma leitura, falo com Deus. Mas imediatamente minha mente, ele me leva a um rosto. E sempre que me vem esse rosto, me vem um olhar manso, um olhar amoroso, um olhar de papai compreensivo, um olhar de quem está prestando atenção no que eu estou falando. Mas Jesus, nem sempre ele é assim. Jesus, nós ficamos emocionados, oramos, agradecemos a Deus, porque em muitas passagens bíblicas, nós vemos Jesus acalentando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e ele não fala para ela: cadê os seus
acusadores, ele olha, não tem ninguém, então eu também não te acuso. Então o olhar de compreensão de Jesus, o olhar amoroso de Jesus, perdoando aquela situação, e Jesus olha para ela e fala: vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então o olhar de Jesus, que a gente sempre gosta de ver, é esse, é o olhar de quem está olhando para nós, e ele compreende, nos vê nas nossas falhas e erros. E é esse olhar que sempre a gente vai conversar, pelo menos eu vejo esse olhar. O olhar de que quando alguém está totalmente contristado, pedindo socorro, que é o caso da mulher que ficou com o fluxo do sangue, e ele sente, mesmo não olhando para ela, fala: quem me tocou? E a mulher se levanta e fala: fui eu que te toquei, Senhor, então esteja curada. Essa mulher teve fé. Então aquele olhar de quem, mesmo não nos vendo diretamente com o olhar, ele tem um sentimento e ele compreende você totalmente. O olhar de um Jesus que age como um pai, como um irmão mais velho, como um amigo, aquele que te socorre. Deus é amor, mas também Ele é justiça. E na condição de justiça, Jesus também tem um olhar mais severo, um olhar mais crítico, um olhar em que quando Ele olha, você se desmonta todinho, porque você sabe que alguma coisa errada você fez. Lembro do meu pai, que quando ele ia nos chamar lá do portão de casa, ele não falava: Sérgio, não, ele assoviava. Eu não sei assoviar igual ele, tá? Ele assoviava. Se eu não estivesse do lado dele, quando ia tentar o segundo, eu já sabia o que ia acontecer. Gente, eu não estou falando nada exagerado, não é para emocionar ninguém, não. Era assim. Então, Jesus, Ele também tem esse olhar quando te chama. E tem uma passagem em Mateus 10, verso 36, se não me engano. Verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Dá para vocês imaginarem, nós falarmos, né, quando a gente olha lá em Isaías, capítulo 6, 9, ou 9, 6, até que me confundo, que fala que Ele é o príncipe da paz. E nesse momento, 9, 6, né, quando Ele fala, né, quem será esse? É o príncipe da paz. Mas Ele fala: eu não vim para trazer paz, mas para trazer espada. O que vocês acham quando Ele fala isso? Ele não está agora mais com aquele olhar bonzinho, digamos assim, para não culpar ou abraçar aquela mulher que foi pega em adultério, ou aquela pessoa que só tocou nas orlas do vestido dela. Ele está com aquele olhar mais severo, mais austero. Mas não quer dizer que Ele não nos ama, mas Ele quer dizer que Ele não está para brincadeira. Ele não está para uma encenação.
Nós fazemos a encenação da morte de Jesus, mas ele não fez a encenação, ele morreu de verdade. Ele passou pela via dolorosa de verdade. Foi cuspido, coroa de espinho na cabeça dele, deram uma pancada para entrar aqueles cravos, né, do espinho na cabeça dele. Mãos perfuradas, pés perfurados, lancetado à sua direita, humilhado, chicotado, morto. Aquilo não foi encenação, foi sério. E quando nós olhamos para a igreja e nós percebemos que tem tantas pessoas que não conseguem levar a sério a morte de Jesus na cruz do Calvário. Pessoas que não conseguem levar a sério, mas não estou falando isso para você se emocionar, porque eu não quero que emoção alguma entre no seu coração essa manhã, mas eu quero que pela capacidade, pela capacidade de raciocínio que você tem, que você compreenda que a morte de Jesus não foi uma ficção, foi algo sério. E no capítulo 10, antes da sua crucificação, quando você puder ler todinho, é uma passagem única em Mateus capítulo 10, Jesus ele escolhe os 12. Só uma curiosidade para vocês: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. 12. Os discípulos de Jesus eram vários, eram dezenas e centenas, mas havia 12 que era como se fosse o BOPE espiritual. Era aquele batalhão especial. Dá para entender? Então tinha lá os soldados, haviam lá um grupo de maiorais, mas haviam 12 que colavam em Jesus ali de uma tal forma, que era como se fosse o batalhão, era a elite do momento em que Jesus havia escolhido. Ele não escolheu porque eram ricos, ele não escolheu porque eram detentores de posição social, porque eram expoentes na sociedade, ele não os escolheu porque eram pessoas influenciadoras com 1, 2, 3 milhões, né, de seguidores, até porque naquela época não tinha isso, mas só para você ter uma noção, eram jovens de 18 a 20 anos de idade. Se eu pudesse falar, eu diria, hoje, né, eram crianças, até porque com 30 anos, é quando eles alcançavam a maioridade. Então de 18 a 20 anos, eram jovens, eram pré-jovens, né, adolescentes. Só para vocês terem uma ideia, o mais velho que tinha ali era Pedro. Ele já era casado, mas não era tão velho assim não. O mais velho ali era Jesus, que tinha seus 33 para 33 anos e meio, e os demais eram garotos. Mas ele escolheu, olha só, ele não pegou cidadãos expoentes, ele pegou pessoas. Não porque eles tinham alguma coisa a oferecer, mas porque eram pessoas que tinham o coração segundo o coração de Deus. Eram pessoas sinceras, pessoas que iriam realmente enfrentar a barra que estava para vir, e ele sabia exatamente o coração de cada um daqueles jovens. Ele conhecia, sabia exatamente o que eles iriam enfrentar. E ele escolheu essas pessoas. E aí ele fala, no decorrer do capítulo 10,
ele começa a dar instruções. Ide antes, verso 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa manhã, vou até voltar para vocês entenderem, capítulo 5, verso 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. De uma forma profética, essa manhã, Jesus está pedindo para nós irmos atrás daquelas pessoas que saíram daqui, queridos. Daquelas pessoas que passaram por aqui. Pessoas que não conseguiram suportar a pressão que é ser cristão. Não conseguiram suportar a pressão que é ser zombado, que é estar de joelhos em oração. Antes ide à casa daqueles meus que estão perdidos, que estão afastados, que estão encostados. E ele não está falando, o Espírito Santo, ele não está falando hoje mais para aqueles 12, ele está falando para a igreja local aqui esta manhã. Eu nem contei quantas pessoas tem aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, tem um pouco mais. Como diz o Danilo, os 300 de Gideão, né? Que Deus continue tocando no seu coração para se manter firme, queridos. Para se manter firmes. E ele continua falando: indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E o capítulo 10, queridos, ele vai dando instruções e várias instruções. É uma leitura maravilhosa para aqueles que são separados para o discipulado. No caso aqui eram os 12 apóstolos. Mas para nós, é exatamente a leitura para nós hoje. E ele vai falando, Jesus vai falando: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes, simples como as pombas. E ele vai falando, até que ele chega no verso 34 e fala: mas fique sabendo, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E essa passagem, ela vem mexendo no meu coração já há alguns dias, incomodando. O Espírito Santo vem constrangendo para que a gente medite nessas palavras. Eu não vim para trazer paz, mas ele é o príncipe da paz. Mas veio para trazer espada. A espada, como nós sabemos, ela está prefigurada em Efésios capítulo 6, verso 11. Agora vamos voltar ao texto, de Efésios capítulo 6, verso 11, e eu vou ler o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então percebam que aí parece que o assunto é mais sério. Nossa luta não é contra o corpo nem contra o sangue. Se eu olho para uma pessoa e vejo ela bebendo, fumando, fazendo alguma coisa errada, participando de alguns eventos não tão legais, adequados, dignos, eu não posso olhar para ela e falar: aí,
já está no inferno. Dali é um passinho. Jamais. Deus ama o pecador. Jesus ama o pecador. A morte de Jesus, ela foi exclusivamente para mim, por você, para o pecador. E nós hoje ainda continuamos sendo pecador. Embora nós reconheçamos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue dele nos purifica de todo o pecado, mas todos os dias, pela fé, nós oramos pedindo perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas existem aqueles pecados que são pecados involuntários, que nós pecamos por um descuido, por um mal entendido, e aqueles pecados planejados, aqueles pecados em que nós, mesmo sabendo da veracidade da morte de Cristo, nós continuamos pecando. E a Bíblia fala, para estes que pecam de forma planejada, já não tem mais valor o sangue de Cristo, não tem mais valor a cruz, porque estão pecando de forma deliberada, sabendo que é errado e continuam no erro. Para estes já não tem mais tanto valor. Mas que tipo de valor? Na própria pessoa, eles continuam levando na brincadeira a morte de Cristo. Eles veem um Cristo como se fosse aquela encenação do Mel Gibson e do Jim Caviezel. Mas não, a morte de Cristo foi real, e ele ressuscitou de verdade, e ele está aqui esta manhã, falando exatamente isso para você, queridos, que a morte dele é real, foi real, mas também a sua ressurreição foi real. Que ele quer uma igreja viva, uma igreja séria, uma igreja comprometida. Como o próprio Jesus, ele colocou aqueles 12 para ir e fazer a sua obra, ele também nos coloca para fazer a sua obra, não é nada diferente. Só que tem um detalhe, Jesus falou, eu não vim para trazer paz, mas para trazer espada. Vamos entender isso. Minha mãe foi a primeira a aceitar Jesus na família dela, e lá em casa também. Minha mãe ficou bons anos, ela indo para a igreja, e meu pai com o nariz torto. Nariz torto, uma metáfora, tá? Ele não gostava. Meu pai ia beber cerveja, ia fumar, e minha mãe ia lá na igreja. Me levava forçado, meus irmãos, porque eu também queria ficar lá em casa. E a gente ia pequeno, minha mãe ia. O que aconteceu? Por amor a Jesus, lá dentro de casa, houve uma guerra. Porque as trevas não combinam com a luz, nem a luz se envolve com as trevas. Minha mãe, ela ia por o caminho da igreja, meu pai ia para o caminho do bar, né? Não sei se tem igreja do Zé Botiquim dos últimos dias, sei lá, né? Vai saber. E aí, e era assim que a coisa começou. Então, a guerra começou lá dentro de casa, lá dentro do lar, porque Jesus, quando ele entra com a sua palavra em nosso coração, nós começamos a participar e a praticar coisas boas, e as pessoas que estão ao nosso redor, nossos irmãos, nossos primos, nossos tios, veem uma diferença em você. Provavelmente, você que está vindo aqui, alguns irmãos, estão vindo sozinho, teus familiares já não te reconhecem mais. Antes você era aquele cara, né, que vivia tropeçando no calcanhar, falava bobagem,
copinho de pinguinha na mão, era o divertidão, todo mundo até parecia que gostava de você. Um dia você conheceu Jesus, você se tornou uma pessoa mais séria, uma pessoa mais sensata, mais equilibrada, não vai mais para o Zé Botiquim dos últimos dias, vai para a igreja Yahvé Church, e lá a sua vida melhorou, você deu uma melhoradinha na estampa, ficou uma pele mais bonita, a tua roupa está mais alinhada, quando você vai abrir a boca sua fala coisas de Deus, fala coisas boas, te deseja bênçãos, não mais maldição. Houve alguma coisa diferente em você. Aí aquelas pessoas começam a se afastar de você. Ih, ficou crentão, ficou estranho. Ah, eu gostava mais de você quando você era aquele fulano de tal. Palavras que vêm do próprio inferno, palavras que motivam você a querer voltar a ser o que era antes. Mas graças a Deus, a sua vida houve uma transformação. Você saiu do Egito e o Egito saiu de você. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus fala que haveria então não trouxe paz, é que a verdade, a realidade da palavra de Deus, ele faz como se fosse uma espada de dois gumes, e ele faz separação entre as trevas e a luz, e você passa a fazer parte da luz, e as trevas não conseguem mais atingir você, porque você agora é parte da luz, você anda com Jesus. Então a justiça, a espada está com você. Você está manejando bem a espada da verdade, a palavra de Deus. Então Jesus não veio para trazer paz, ele veio para guerrear contra a forma como a sociedade encara a vida. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, e nem no que no mundo há. Não vos conformeis. Então, você passou a ser um inconformado. Parabéns. A partir de então, agora você não quer mais andar no atoleiro, no pecado, né? Você agora anda na luz. Então, a espada é a palavra da verdade, é a justiça de Deus, e você agora é luz, não é mais trevas. E é por isso que ele fala, eu não vim para trazer paz, no sentido mundano, no sentido terrestre. Se alguém, isso aí, queridos, é uma indicação. Se você está fazendo alguma coisa que a sociedade está gostando, alguma coisa errada tem, porque tudo que o cristão faz, a sociedade não concorda, não gosta. Então, se você está sendo perseguido, está sendo apedrejado, está vivendo situações de repressão, de guerra, glória a Deus por isso, porque você está fazendo a coisa certa. Ruim é que se tiver tudo bom, opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Né? É o famoso ecumenismo, cuidado com isso, uma palavra. Então, o que significa a espada de Deus? Quando nós lemos Mateus 10:34, pensamos, mas Jesus não é o príncipe da paz? De fato, ele é a nossa paz, mas a paz que ele traz não é a paz do mundo. A Bíblia fala claramente, no mundo tereis aflições. Então eu vejo aqui casais, famílias abençoadas, famílias que estão passando dificuldades, não no sentido financeiro, é dificuldades com guerras emocionais, guerras de relacionamento, guerras e guerras e guerras. Querido, vamos lá, você foi chamado para a guerra. Você foi chamado para a guerra, queridos. Não é diferente disso. Então, vamos entender mais, seguindo aqui a leitura de Efésios.
Efésios 6. Roubaram Efésios 6 da minha Bíblia aqui. Cadê você? Está aqui. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos, pensem comigo. A Bíblia relata que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Amém? Ok? Um automóvel sem os pneus, sem as rodas, eu posso chamar de automóvel? Tem finalidade o automóvel? Sim ou não? Não tem, né? Um automóvel sem o motor, eu posso chamar de automóvel? Tem finalidade o automóvel? Não tem, não tem? Então não tem finalidade. O que é uma armadura de Deus? Uma armadura, ele é um revestimento que ele cobre da cabeça até os pés. Se ficar faltando um pedaço da armadura, eu posso chamar de armadura? Não posso. Estão entendendo o que o Espírito Santo está falando para você? Está entendendo? Eu não posso chamar de armadura se tiver faltando algum item dessa minha armadura. Vamos conhecer então o que é esta armadura? Porque quando Jesus, lá no capítulo 10 de São Mateus, ele designa os seus 12, ele vai, mas ele sopra neles o Espírito Santo de Deus para essa comissão. O Espírito Santo de Deus, quando foi soprado neles, foi revestido da armadura de Deus. Agora eles poderiam fazer a obra de Deus. E o que adianta nós, nos dias de hoje, nós ficarmos indo para lá e para cá na nossa igreja, ou visitando alguma outra, mas quando vem o dia mau, quando vem a tribulação, quando vem uma provação, eu não consigo resistir. É porque eu não estou devidamente paramentado. Eu preciso da armadura de Deus, queridos. Não se engane. A armadura do jovem Davi, que ele tentou colocar usando a armadura de Saul, não tem nada a ver com a armadura de Deus. A armadura de Davi que ele tentou usar, ele não conseguiu usar, que ali foi no sentido real, literal, mas aquela armadura não era para o objetivo pelo qual ele foi chamado. Davi não foi chamado para usar a armadura de Saul, não foi chamado para isso. Mas quando ele tira, o Espírito Santo de Deus é que entra no lugar. Então a armadura de Davi era o próprio Espírito Santo de Deus. E você está usando que armadura atualmente? Seguindo. A primeira coisa que a armadura precisa ter, segundo o texto bíblico, fala assim no verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, eu uso esse cinto porque o estilo da minha roupa, o cinto ele representa para segurar a minha calça. Mas naquele tempo era diferente, era um cinto que envolvia o corpo, tá? Que passava por cima. Não era esse tipo de cinto, mas era um cinto. Então, primeiro, cinto da verdade. Firmar-se na palavra, não em opiniões humanas. Nós devemos, queridos,
é ouvir a voz de Deus, porque a voz humana vai querer te levar para o lugar errado. Sabe aquela sugestão? Eu gostava mais de você quando você era aquele brincalhão, aquele bobão, aquele bebum, aquela pessoa que fazia coisa errada, que ia com a gente. Aquilo ali é comentários de pessoas que querem te derrubar. Eles não sabem, mas são instrumentos de Satanás. Mas você está ouvindo esta manhã a voz que é a espada da verdade. Então, cingidos com o cinto da verdade. Primeiro item, busque viver a verdade. Segundo item, e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, ele é aquele instrumento, não sei, peça da armadura que cuida do peitoral, cuida da frente, a couraça da justiça. Viver em retidão diante de Deus. Então, o que é a couraça da justiça? Viva em retidão. Viver sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. O meu objetivo é Cristo, então eu estou no caminho certo, estou em retidão, estou vivendo aquilo que me é traçado como caminho na presença do Senhor. Então, coloque essa couraça, a couraça da justiça. Versículo 15: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçado do Evangelho da paz. Proclamar a mensagem mesmo em meio a conflitos. Queridos, já se deu conta que a gente fala de uma forma até meio banal, mas na verdade mesmo, mal nós falamos ou pregamos o Evangelho de Cristo? Você tem dois caminhos, um é falar, outro é viver a vida cristã. Quando eu falo, é importante. O falar, eu acompanho o blog ou não sei nem o termo que fala, blog, não é blog, sala virtual, canal, YouTube e tal, que a Duda, Maria Eduarda, ela tem, e ela, do jeito que ela tem feito, está divulgando a fala através dos canais digitais. Mas na escola, quando você está lá na escola, você fala que é cristão? Você fala que ama Deus? Você vive o Evangelho que você procura falar? Você fala do amor de Jesus? Que aquilo não foi uma encenação, uma realidade? Aproveita alguma palavra que te toca o coração de domingo ou de terça e você leva isso para seus colegas, seus amigos lá na escola? A palavra, ela mexe com as pessoas, mas o exemplo arrasta, o exemplo carrega. Então, quando você vive aquilo que você fala, ou aquilo que você ouve e obedece, aquilo é muito mais forte do que você falar. Então, as pessoas olham em você e veem um cristão, as pessoas olham em você e veem um crente, veem um servo de Deus, veem o brilho do Espírito Santo no seu rosto. As pessoas veem isso. Se eles veem isso, então, queridos, eu posso dizer que você está calçado, com o Evangelho da paz. Você está usando parte da armadura de Deus, está calçado com o Evangelho da paz. Então, faça isso, queridos, faça isso. Irmão Sérgio, isso é difícil. Chego lá, zombam de mim, minhas amigas não vão querer mais andar comigo. Querido, hoje Deus me pegou de jeito dessa noite. E eu fiquei pensando, você tem saudades dos céus?
Porque você, querido, não é cidadão da terra. Você é cidadão dos céus. Você tem saudade do céu? Tem pessoas, né, até perguntar aqui, quantos querem ir morar no céu? Um monte de gente vai levantar a mão aqui. Quantos já são salvos? Vão levantar a mão aqui com todo respeito. Mas já pararam para pensar o que vocês vão fazer lá no céu? Lá tem o jogo de vôlei, handball, queimada. Lá tem rodinha de samba, rodinha de pagode, roda de fofoca. Lá tem canal de YouTube, canal para você ficar passando horas e horas lá no Instagram, no TikTok, e outros canais, né, redes sociais. Lá tem lugarzinho secreto para marcar encontro, sei lá, inadvertidamente com alguém. Lá tem essas coisas? Lá o que vai ser? Eu vou ficar lá cantando, orando, dando glórias a Deus. Se você não faz isso nem aqui na terra, querido, o que você vai fazer lá no céu? Alabaxuriando, alabás. Se você não tem prazer de fazer isso aqui na terra, que é o momento para você sentir saudade dos céus, o que você vai fazer lá no céu, queridos? Desculpe a minha franqueza, não quero que você vá embora depois dessa palavra, não, muito pelo contrário. Eu quero que você desperte, entenda que eu tenho que sentir saudade dos céus. Eu tenho que sentir, eu posso ver a árvore da vida, eu posso ver os anjos tocando, e o nosso Senhor sentado à direita de Deus, e Ele falando e comentando, e a sua voz soa como um trovão, e nós falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e nós lá congratulando, porque nós vivemos a peneira, vivemos a separação, vivemos aquele momento em que nós fomos resgatados, e agora estaremos lá no céu. Pessoas que tinham dificuldade de caminhar, de enxergar, de ouvir, lá no céu vão estar caminhando, vão estar louvando, vão estar ouvindo, vão estar voando nos braços do Pai. Não mais ficarão restritos a esse mundo, mas agora estarão vivendo algo maravilhoso que está destinado para nós. Isso não é ficção, queridos, isso é realidade. É realidade, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo, proteção. Vem um satanista lá, um filho do capeta lá, eu gostava de você mais quando você era bagunceiro, maconheiro, fumava, vinha. Te repreendo em nome de Jesus, escudo da fé, aqui ó, segurando aqui ó, bate e volta. Eu te repreendo, Satanás, e volta para lá. Vem outro lá com uma vozinha bonita, você é tão bonitão, olha, sai para lá, mulher, te repreendo em nome de Jesus, vai para lá, já sou casado e bem casado, né? E vem lá uma outra lá, olha, apareceu uma oportunidade aí, ó, só que tem que fazer umas coisas erradas. Vai para lá, inimigo, te repreendo em nome de Jesus. Escudo da fé, ó, vai só te salvando de cada um que vem lá com uma conversinha tola sobre você. Escudo da fé. Apagar os dardos inflamados da dúvida e do medo. Existe algo em você que ainda você tem dúvidas? O escudo da fé, você tem que adquirir esse escudo da fé.
Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. E encerra com a palavra mágica, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, né? Alguns podem imaginar aquele capacete de mestre de obras, engenheiro, ou aquele elmo. Eu quero imaginar o elmo, né? Que desce assim e vem e fecha tudo, né? Fica chiquitoso, hein? Aquele elmo assim. E aí, aquilo protege a mente contra enganos. Então, o inimigo, sorrateiramente, ele vem e fica soprando coisinhas no seu ouvido, ou comenta com algumas outras pessoas e vem no seu ouvido. Então, você, com o capacete da salvação, fala: eu vou trocar a minha salvação por isso? Olha, falta pouco, Senhor, falta pouco, a sua vinda está próxima, eu vou estar lá no céu com o Senhor. Falta pouco, Senhor, estou aguentando aqui, Senhor, me ajuda, me ajuda, Senhor, me fortalece, me dá esse ânimo, estamos chegando, Senhor. Olha, a festa vai ser maravilhosa, querido. Eu não sou muito de comer não, mas fala que vão ser 7 anos de festa. Então imagina que festança vai ser quando você for levado, assunto ao céu, juntamente no arrebatamento da igreja. Olha que bênção do céu, vai ser uma bênção maravilhosa. E vem agora a espada do Espírito, né? A espada. Percebam bem. Cinto, proteção. Elmo, proteção. Couraça, né? Sapatos, proteção. Ok? Escudo, proteção. Capacete, proteção. Espada, ataque. Querido, o nosso Deus, Ele dá nas tuas mãos as armas do ataque, que é a espada dele, que é a palavra de Deus. Ó, tá aqui, ó. Se você carrega ela dessa forma ou digital, não importa. O importante é que ela tem que estar no teu coração. Gravei as tuas palavras no meu coração. Guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Para não fazer que aconteça que eu me envergonhe ou te envergonhe, Senhor. Eu estou guardando a tua palavra no meu coração. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Então, queridos, você não pode deixar de jeito algum de adquirir esses itens na sua armadura. Estão entendendo? Estão entendendo, queridos? Não adianta você falar que tem. Por que será que às vezes você dá ouvido a alguma coisa? Está faltando o capacete. Por que será que está caindo suas vestes? Está faltando o cinto. Por que será que às vezes alguma coisa aperta no seu peito e atinge o seu peito? Porque está faltando couraça. Porque está faltando, porque às vezes você não tem palavra para falar, quando alguém vem, porque está faltando espada. Então, querido, nesta manhã, pelo Espírito Santo de Deus, né? Adquira, revista-se da armadura de Deus. Amém? Consegue entender isso? Jesus não veio trazer uma paz falsa, uma falsa paz, baseada em acordos humanos ou silêncio diante do pecado. Como eu falei, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Quando eu falo isso, queridos, é o nosso comportamento, é a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Deus ama todos aqui indistintamente. Deus conhece exatamente o secreto do seu pensamento, o secreto dos seus momentos. Ele sabe exatamente as suas angústias e seus desabores. Também sabe as suas alegrias e suas paixões. Ele conhece tudo, tudo. Nada passa desapercebido da Deus. Nada, nada, nada. Então, você praticamente está nu diante de Deus, porque Ele conhece tudo em você. Então, nesta manhã, para que essas palavras elas não venham soar em vão, peça para o Senhor
a armadura de Deus, para que quando o Senhor Jesus, você ouvir a voz dele e ele falar: olha, aproveita e prega lá na empresa onde você trabalha, olha, aproveita e fala um pouco do meu amor lá na escola que você estuda, olha, fala o meu amor para aquele vizinho que fica importunando direto, vai lá, fala um pouco dele lá, do meu amor. Sabe aquela pessoa que fica te maledicendo, aquela pessoa que fica falando mal de você? Então, vai lá, fala o meu amor, para você ver como as coisas vão mudar, as coisas vão se alterar. Então, ele trouxe a espada do Evangelho para que nós saibamos dividir a luz das trevas. Você é da luz, querido, você não é das trevas. Então, a espada, adquira a espada, a armadura de Deus essa manhã. Se você já a tem, dá uma lubrificada. Ah, faltou isso. Obrigado, Jesus. Recentemente meu carro foi para revisão. Quando é na revisão, ele joga lá, troca o óleo, dá uma olhadinha lá no filtro de combustível, no filtro de ar, dá uma revisada lá, né? Pergunta: tem algum barulho aí? Ah, tem. Então eles pegam a porta, dá lá uma lubrificada no tampão traseiro, nas portas, tal. Você entra no carro de novo, o carro está 0 km. Tem muita gente que até tem a armadura, mas está rangendo, está faltando lubrificar. E como é que eu lubrifico a armadura? Orando, falando com Jesus, recebendo da parte de Deus o Espírito Santo, o azeite, né? A unção de Deus na nossa vida. Então, às vezes você tem até a armadura, mas está precisando passar por uma revisão. Então, nesta manhã, vamos fazer uma revisão. Para quem já adquiriu, vamos fazer uma revisão. Vamos aí pedir para o Senhor, dar uma lubrificada, peça para o Senhor, né? Ó Senhor, me ajuda a reaver, né? Meu cinto, né? Meu sapato, minha couraça, meu capacete, meu escudo. Me ajuda, Senhor, a restituir a espada. Me ajuda, Senhor, porque eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte da luz, não das trevas, né? Eu quero desmascarar a mentira que possam estar fazendo a meu respeito, as calúnias que estão falando a meu respeito, né? O Senhor Jesus nos chama para uma decisão radical essa manhã, querido. Jesus está nos chamando esta manhã para uma decisão radical. Então eu quero fazer umas perguntas para você nesta manhã. Estou vivendo uma paz falsa ou a paz verdadeira de Cristo? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo, dentro da sua mente, do seu espírito. Veja o que o Espírito Santo está falando. Se de repente você fala assim: não, estou vivendo a paz mesmo, aí o Espírito Santo: será? Coloca ali será? Estou pronto para carregar a espada da palavra, mesmo que traga oposição? Você sabe que ao aceitar Jesus, ao assumir a armadura de Deus, você irá enfrentar situações dolorosas, mas é com a armadura de Deus que você vai conseguir vencer as astutas ciladas do diabo. Então, sim, eu quero enfrentar. Então adquira, peça para Deus, lubrifique, peça unção, para que essa armadura funcione em você. Já estou revestido com toda a armadura de Deus? Será que está faltando alguma coisa? Olha, irmão Sérgio, até acho que eu tenho capacete, acho que eu tenho cinto, mas está me faltando os sapatos do Evangelho. Faz tempo que eu não evangelizo. Ou então, olha, está me faltando o capacete. Olha, eu tenho uma insegurança. Quando fala em salvação, quando o pastor Danilo pergunta: quem está salvo aí, né? Quem está, né, vai morar no céu? Eu tenho medo de levantar minha mão, parece que há um peso, eu tenho uma insegurança. Está faltando o capacete da salvação.
Compreendem isso? Essa certeza, segurança. No ouvido vem alguém e fala assim: olha, mas sabe aquele seu pecadinho? Você já revelou? Você já confessou? Você já pediu perdão? Então você até segura a mão está levantando e pum, você abaixa. Então, às vezes, está faltando uma parte dessa armadura. Nós precisamos ter a armadura completa da parte de Deus, queridos. Eu fechei aqui, me veio à mente uma outra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só o que ele fala no verso 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, ele enfatiza o fato de ter a armadura, não quer dizer que você tem que parar de orar. Então essa unção, essa lubrificação espiritual, digamos assim, ela precisa continuar na sua vida, tá? Fiquemos de pé, queridos. Fiquemos de pé. Então nessa manhã meditamos sobre a armadura de Deus, o revestimento que nós precisamos ter para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo. Nessa semana, tenho para mim que vocês vão enfrentar o seu dia a dia, seus afazeres. Carreguem essa palavra no vosso coração, meditem, vejam, sejam mais atentos, para ver se de repente, olha só, o fato de eu ter falado isso esta manhã, vai fazer com que esta semana você seja mais alvejado pelo inimigo. Você que é espiritual, você que é uma pessoa que se preocupa com a salvação, então essa semana você será mais alvejado pelo inimigo. Se isso acontecer, então dê glórias a Deus, agradeça a Deus, não porque você vai ser derrotado, é porque Deus está te dando a oportunidade de sair vitorioso dessa batalha. Amém? É um momento todo especial para você saber: amém, eu estou armado aqui, então vamos lá, Senhor, essa armadura está comigo e eu quero de fato fazê-la exercer a sua função. Amém? Ter um automóvel para não andar, para que precisa do automóvel? Ter uma armadura para não usar, para que ter a armadura? Mas eu preferia não ter problema. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, com a armadura será muito mais fácil. Queridos, deixando bem claro, tá? Uma armadura espiritual, né? Se alguém passar aí vendendo armadura aí, ó, tá aqui, não é da igreja Revet Church não, eu já vou avisando, tá? Que se bobear tem alguém querendo vender, ó, hoje estou vendendo, ó, com 3 parcelinhas de 100 mil reais, você pode adquirir o sapatinho da salvação. É capaz de alguém sair fazendo isso, viu? Tem igreja que se bobear faz isso. Então não, isso aí é através de oração, queridos. É através de jejum, oração, tá? É promessa de Deus, e o que Ele promete, Ele cumpre. Então adquira da parte de Deus a armadura, amém? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus,